Uma palavra muito conhecida, apregoada por muitos de nós outros, mas diz a Bíblia Sagrada que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E assim sendo, hoje nesta noite eu e você vamos sair aqui com a nossa vitória. Basta principalmente você crer nesta noite que Deus vai falar comigo e contigo. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu dentre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suar. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezíbia, quando ela o teve. Como eu disse no início da palavra, é uma palavra muito conhecida, mas a história de Judá vem acontecer no capítulo 37. Pode sentar, a igreja, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, a história de Judá, ela vem começar no capítulo 37, a partir do versículo de número 26. Todos nós conhecemos a história de José, o homem que foi levado para ser vendido pelos seus irmãos, o homem que foi arrastado para um lugar onde jamais gostaria de ter ido, porque seus irmãos pretendiam matá-lo. E José ele aparece como sendo um tipo de protetor do teu irmão. Judá ele aparece sendo como um pacificador da história, evitando que José viesse ser morto pelos seus irmãos. E a história vem continuando, ainda no decorrer da história, porque a Bíblia mesmo relata que isso aconteceu naquele mesmo tempo. E se tornou um contraste de uma história para outra. O contraste do capítulo 38 virou um contraste do capítulo 37. Quando nós vemos o José sendo arrastado, sendo levado para ser vendido, para um lugar onde jamais gostaria de colocar as plantas dos teus pés, nós vemos o Judá tomando uma decisão precipitada e entrando no deserto com teus próprios pés. Muitas vezes o nosso meio é assim. Enquanto Deus mostra para nós que tem pessoa passando no processo, que está no deserto para que Deus venha tratar, tem pessoas caminhando em direção ao deserto com teus próprios pés e pegando aquilo que não é para pegar com suas próprias mãos. E a história de José vem continuar. Quando Judá ali desce para uma cidade de Canaã, e ali ele vê uma mulher cananeia, se apaixona e diz: vou me casar. E a história vai dizer que esta mulher, ela presenteou Judá com 3 presentes, com 3 filhinhos. Um se chamava Er, outro se chamava Onã e outro se chamava Selá. E a história vai nos dizer que a partir daí Judá começou a ter uma decadência em sua vida, dando início a uma história muito triste, porque tomou uma decisão precipitada para a sua própria vida. Ele teve 3 filhos naquela época, e a história vem dizendo que esses 3 filhos de Judá vieram a crescer, se tornando adolescentes, depois vindo se tornar homem. E Judá já tinha tomado uma decisão precipitada em sua vida lá atrás, de ter se casado mal, de ter se casado errado, mas mesmo assim ele insistiu nos erros e disse: tomarei uma mulher para meu filho Ir, arrumarei uma mulher para meu filho primogênito vir se casar. E Judá viu ali Tamar e deu-a para seu filho por mulher. Mas a história vem dizer que o Senhor ele não se agradou do filho primogênito de Judá, porque ele era mau aos olhos do Senhor. A Bíblia não relata verdadeiramente o que ele fez, o que ele causou, que não agradou ao nosso Deus, mas tão somente a Bíblia diz que Deus o matou. Aí eu começo a entender que Deus, quando Ele quer tratar conosco, Ele faz o que quer em nossas vidas. A Bíblia fala que
Deus ele veio matar ele, porque era errôneo perante os seus olhos. Ele fazia coisa que não agradava ao Todo-Poderoso. E por isso, Deus não se agradou com o respeito dele. Então somente Deus veio matar aquele filho primogênito de Judá. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você irá de entender. Mas entramos em questionamento com Deus e dizemos assim: Senhor, o que ele iria saber se ele já estava morto? Mas o processo não era com ele, era com Judá. Porque muitas das vezes, quando Deus quer tratar comigo e contigo, se necessário for, ele mexe com o nosso. Se necessário for, ele toca no nosso para que eu e você entramos na posição. Aí continua a palavra de Deus quando ela diz que naquela época era necessário que o filho do meio de Judá se casasse com a mulher de teu irmão, para que viesse dar continuidade à descendência do teu irmão. Porque na época ele teria que se casar para que a história de teu irmão viesse ter continuidade. Mas para isso acontecer, ele teria que dar um filho a Tamar, que era a mulher de teu irmão. Mas a história vem dizer que Onã ficou sabendo que se fizer tal coisa, aquele filho não seria dele. Se fizesse tal coisa, se desse um filho a Tamar, o nome dele não entraria na história. Aí ele começa com a sua ignorância, ele começa com a sua petulância e dizer assim contigo: você não vai levar meu nome, por que darei um filho àquela mulher? Mas Onã, ele não sabia que o seu nome estava deixando de entrar na história por causa da sua ignorância. Ele estava deixando de fazer parte da árvore genealógica de Cristo, porque teve uma atitude errônea mais uma vez da forma que teve o pai. Porque muitas das vezes os nossos filhos, eles seguem aquilo que nós fazemos, e muitas das vezes só é do mal se nós não ensinamos o caminho certo que ele deveria andar. E Judá, ele não teve esse senso na sua família. Ele errou, e não pensou nos atos dele que ele tinha errado, induziu o seu filho a errar também, que levou ele à morte. E Onã, com a sua atitude precipitada, dizia consigo: se não vai levar meu nome, não tem porquê eu dar um filho a esta mulher. E quando ele coabitava com ela, a Bíblia diz que ele jogava o seu sêmen na terra, porque ele dizia contigo: se não vai levar meu nome, eu não darei um filho a ela. Não vai levar meu nome. Muitas das vezes o nosso meio é assim. Nós só queremos fazer alguma coisa na casa do Senhor se o nosso nome aparecer. Se o nosso nome não aparecer, nós não vamos evangelizar, porque dizemos: se o meu nome não aparecer, eu não vou no evangelismo. Se o meu nome não aparecer, eu não farei parte da mesa de oração. Se o meu nome não aparecer, eu não vou visitar o lar de ninguém, porque o meu nome não vai aparecer. Se o meu nome não aparecer, eu não vou fazer visita em igreja alguma, porque para que eu vou fazer evangelismo se quem o nome que aparece é do evangelista Júnior? Não tenho por que fazer tal coisa. E mais uma vez Deus não se agrada do filho de Judá. Então somente a Bíblia vai dizer que Deus o matou. Na primeira morte, na morte do seu primeiro filho, Deus explica, porque nem tudo Deus explica em nossa vida. Mas no segundo filho de Judá e Onã, nós podemos ver nitidamente os erros que Onã cometeu. Tudo aquilo que fizeram Onã que não era grave aos olhos do Senhor. Será se nessa noite eu e você podemos olhar para a nossa própria vida e saber onde estamos errando, o que estamos fazendo de errado perante o Todo-Poderoso? A Bíblia não fala em momento algum que Judá veio se arrepender de tudo que fizeram. Mas tem um momento na palavra que a Bíblia diz que Judá veio refletir. Quando ele olhou para a situação, já tinha perdido 2 filhos e disse: perdi ele, perdi Onã, não perderei o meu terceiro filho. Mas a história vem dizer, no início da história, que os filhinhos de Judá nasceram numa cidade chamada Quezibe. Então somente a Quezibe quer dizer lugar de engano. Sabe o que eu entendi dessa palavra? Que tudo aquilo que é fruto de engano na minha e na sua vida, Deus vai jogar por terra nesta noite. Tudo aquilo que faz parte de engano, tudo aquilo que conquistamos erroneamente, Deus ele vai jogar por terra nesta noite. Mas de repente você vem dizer no teu coração: mas não está tanto tempo. Deus ele vai matar.
De repente você fala, mas eu estou com o marido dela há tanto tempo. Deus, ele vai matar. De repente você fala, eu vou enganando todo mundo, mas não adianta. Deus, ele vai matar nesta noite. De repente você fala, eu tenho errado. O pastor está sabendo de nada, é mentira do diabo. Porque para ele Deus revela. E não vai ser diferente nesta noite se você não tomar posição. Deixa eu revelar tudo aquilo que você tem feito aos olhos do Senhor nesta noite. Eu sei que vai ser difícil da glória, mas a palavra ela tem que ser falada, terra. Deus, ele não se agradou de um, matou, mano. Matou ele. Será que você precisa o Senhor tocar na tua vida para que você tome uma posição? Será que Deus vai ter que tocar no céu para que você olha e tome uma posição nesta noite? Não precisava nem de ter palavra, como disse o pastor André. Deus ainda vem falando desde o início do culto. Deus ainda vem tocando em mim e você. Mas verdadeiramente, se você não quiser ouvir, você vai entrar da mesma forma que você entrou, você vai sair daqui nesta noite. Mas se você ficar atento no que o Senhor está falando comigo e contigo, a vitória com certeza vai ser tua. Mas a história de Judá, ela não para por aí. O que Judá faz? Ele já tinha perdido ele, já tinha perdido a irmã. Ele disse, não perderei Selá. Eu não darei Selá como mulher para ela. Não darei Selá como marido para ela, porque ela tem problema. Muitas das vezes na nossa vida é assim. Nós nunca reconhecemos que o problema está comigo e contigo. Nós sempre apontamos o problema para alguém. Nós nunca reconhecemos dizendo assim, não, eu estou errado. Tem muita gente que nos fala assim, irmão, passa por irmão, vira até a cara, sabe por quê? Porque não tem a capacidade de chegar e falar assim, eu peguei contra ti, eu quero te pedir perdão nesta noite. Sempre que você fazer difícil, todo mundo está olhando para você, todo mundo está sendo maldizente contigo, todo mundo quer tomar o teu lugar na igreja, todo mundo olha para você de cara feia, enquanto todo mundo quer se unir a você e você não está virando as costas para a igreja. Eu falei para o Senhor, Deus, se algum dia você me desse a oportunidade de pregar, que eu não falasse nunca que 1 mais 1 são 2, nem tampouco que 2 mais 2 são 4, porque a igreja já sabe. Que eu ia falar tão somente aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Sabe por quê? Porque foi dessa maneira que eu aprendi. Eu aprendi ouvindo a palavra certa. Certa feita, quando eu estava no início da minha caminhada, eu estava passando por um processo muito grande na minha vida. Hoje de um varão que estava pregando numa certa terra, falou com todo mundo, só não falou comigo. Eu olhei para o céu e falei, e aí cara, tu não vai falar comigo não. Quando ela entregou a oportunidade, ela olhou para mim e falou assim, aí filho, o diabo acha que você perdeu tudo, né? Mas você não perdeu tudo não. Ele não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Mas olha só, eu quero te dizer uma coisa, não vai parar por aí não, sabe por quê? Porque se Deus te dá vitória agora, você sai da presença de Deus. É assim nossa vida. Está no vento, continua mais um pouquinho, sabe por quê? Porque se esse vento você sabe, você vai sair da casa do Senhor. Está doendo tudo, espera só mais um pouquinho. Porque se você passar, você vai sair da presença do Eterno. Só decepção teve a vida de Judá. Perdeu ele. Perdeu Anã. E aí por diante. Ele tentou voltar, defeito em Tamar. O que ele disse, Tamar? Eu não darei meu filho para casar contigo porque ele ainda é muito jovem. Sabe o que você faz? Vai para a casa da tua mãe, fica lá um tempo, porque, sei lá, ainda é muito jovem. Sabe o que Deus quer falar comigo, contigo? Que quando eu e você não temos disposição para resolver o problema, nós colocamos ele de lado, porque não somos capazes de resolver aquilo que muitas das vezes está atrapalhando a minha e a sua vida. Mas nesta noite, se você tiver, como Daniel esteve um dia, se humilhando ao Senhor e reconhecendo que só Deus é Deus na tua vida, Deus hoje ele vai te dar vitória. Mas é necessário que você reconheça a terra, porque se você não reconhecer esse processo, ele vai continuar na tua vida. Foi assim na vida de Judá. E a história vem dizer que Judá mais uma vez teve uma decepção na sua vida. A Bíblia fala que a mulher de Judá também veio a morrer. E Judá já estava sem esperança em sua vida.
O que ele fez? Subiu para uma terra, para um lugar chamado Tímina. Mas tinha alguém observando Judá, para saber os passos de Judá. Porque em nossa vida é assim. Sempre tem alguém observando a nossa vida, para saber o caminho que nós estamos seguindo, para saber a terra que nós estamos pisando. Porque se pisamos fora do tapete, um monte de vento quer apontar a minha e a sua vida. Mas a nossa prova ninguém quer resolver. A nossa luta ninguém quer saber. Judá foi para Tímina para cuidar das suas ovelhas. E aquele mensageiro, acredito que do diabo, chegou lá para Tamar e disse: Tamar, o teu sogro foi para Tímina cuidar das ovelhas. Mas Tamar estava ali, observando Selá, olhando, tirando Selá de cima e baixo, comendo Selá com os olhos, dizendo: ele não vai resolver o meu problema, ele não vai me dar um filho para continuar a descendência do meu ex-marido. Será que ele não vai resolver o meu problema? Mas em questão de segunda, a Bíblia diz que ela teve um plano. Cuidado com o plano que você está tendo, igreja. Cuidado com o plano que você está arquitetando na sua cabeça, porque muitas vezes o diabo coloca plano na sua cabeça. E quando tu cai, ele sai e você fica sozinho na história. Ela teve um plano. E disse: ele foi para Tímina. Vou esperá-lo pelo meio do caminho. Eu vou subir até lá e vou esperar ele descer. Porque eu tenho a certeza que quando ele me ver, ele vai parar. Mas eu vou disfarçado. Eu vou tirar a roupa da minha viuvez e vou me trajar como uma prostituta. Eu tenho a certeza que ele vai parar ali naquele lugar. O que muito me chamou a atenção era a certeza que ela tinha que Judá ia parar. Sabe por quê? É a maior impressão que Judá estava dando para Tamar desde o início. Igual a impressão que você está dando no inferno nesta noite. Certa feita eu estava ali no bebedouro. Estava aqui o pastor André, eu não me lembro se ele estava pregando ou abrindo o culto. Ele foi na minha direção, botou a mão no meu peito e disse: Pedro, nesta noite Deus me posta uma reunião tremenda lá no inferno, querendo ceifar a tua vida. Eu recebi aquilo, mas fiquei feliz. Porque se eu não estava fazendo reunião, senão eu estava dando trabalho para ele. Será que você está dando trabalho para Satanás nesta noite? Eu tão somente se vestir como uma prostituta ainda vai tirar você da presença de Deus. Será que você está dando dificuldade para Satanás? Eu tão somente ter Deus humano conversando, você ser sentado, achar que está falando de você e você continuar fazer contenda como você tem feito na terra. Todo mundo fala de você. Engraçado que nunca está com você o defeito. A igreja toda fala de você. A igreja toda te olha com mau olhar. Você nunca reconhece que muitas vezes você é que causa o problema na igreja. É necessário muitas vezes você descer a casa do olheiro e puxar a tua misericórdia e falar: Senhor, muda o meu caráter, muda o meu coração, porque desse jeito não está dando. Cada dia que passa, os membros da igreja estão se afastando de mim, eu não estou percebendo na terra. O que ela fez? Tirou a sua roupa da viuvez e se vestiu como uma prostituta. E Judá desce daquela terra, olhou para ela e não a reconheceu. Porque a Bíblia diz que ela estava com véu, tampando o seu rosto, e estava se trajada como uma prostituta. Mas tem entendido na casa do Senhor que roupa não quer dizer nada. Mas eu quero dizer nesta noite: se você se vestir como uma mulher de Deus, você vai ser vista como uma mulher de Deus. Mas se você se vestir como uma prostituta, você vai ser vista como uma prostituta. E assim aconteceu. Judá não a reconheceu porque ela estava sendo vista como uma prostituta. Mas há quem diz: eu vou me vestir como o quê? Olha lá o traje daquela mulher. Ela se veste como louca. O vestido dela é até o pé. Ela se cobre todinha. Eu não vou me vestir daquela maneira. Eu não quero ser chamada de maluca. Todo mundo vai me chamar de doido. Sabe o que eu acho engraçado nessa história? Outra ela estava no baile me prestando. Andava com shortinho, curtinho, rebolando para cima e para baixo. Era chamada de tudo que não presta. Era chamada de cachorro e continuava rindo. Hoje já não quer ser chamada de maluco na presença do Todo-Poderoso. Não quer ser chamada de doido.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Não quer ser chamada de maluca, não quer ser chamada de doida. Mas chega na quarta-feira, vem aqui para a campanha do Magno, se junta com um monte de maluco, porque nessa igreja realmente só tem maluco. Tem maluco que corre pra cá, tem maluco que corre pra lá, tem maluco que fala mistério, tem maluco que roda. Se junta. Aleluia! Glória a Deus! Se junta com um monte de maluco que tem a capacidade de dizer: Senhor, envia um anjo para me tocar. Sabe o que eu quero te dizer? Se você não tomar posição, quem vai te tocar vai ser o próprio Deus, vai ser com uma espada, que vai te dar um lado pro outro. Se você não entrar no querendo todo poderoso nesta noite. Mas é insistente. Chega na sexta-feira, vem pra cá na campanha do pastor Elias e diz: Senhor, muda o quadro da minha história. Senhor, muda o meu cativeiro. E tem a capacidade de dizer assim: eu vou virar meu cativeiro nesta noite. Eu vou te dizer mais uma vez, se você não tomar posição, você vai virar chacota de Satanás. Sabe por quê? Ele está doidinho para te botar a mão se você não tomar posição. É necessário você tomar posição, terra. Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia! Eu sei que é difícil. Eu sei que tomar posição é difícil porque é uma caminhada. E nós sempre pensamos assim. Eu sempre disse, e costumo dizer na minha vida, que se não tiver ninguém para nos dar a mão para mim, para ver se a tendência nós caímos cada vez mais. Mas eu glorifico a Deus porque aqui tem um povo, aleluia, que nos acompanha, que cuida da nossa vida, nos abraça. Mas é necessário que você reconheça tudo isso que está sendo feito na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a luta não passa na tua vida. Sempre foi falado aqui neste altar, eu tenho visto a respeito do perdão. Ninguém tem capacidade de chegar para o irmão e falar assim: eu quero te pedir perdão porque eu errei contra ti. Eu pequei, eu fui maldizente diante da presença de Deus falando de ti. Eu tive um exemplo na semana retrasada, que estávamos descendo do monte eu, pastor Elias, evangelista Júnior, não me lembro se o Magno também estava. Um varão nos parou, estava ali fazendo uma aula, olhou para o falou: terra, vem para cá, come conosco, bebe conosco. E olha só, eu tenho que ir até você, eu tenho que fazer um gabinete contigo, porque Satanás está levando palavras para lá e para cá. Sabe o que eu vi? Ele não teve a capacidade de dizer assim: eu quero lá te pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu fui o principal que falei de ti, eu quero te pedir perdão. Eu vi ele como Judá, sempre querendo botar a culpa em alguém. Tem momentos que estamos usando Satanás e falando que Satanás tem usado na casa do Senhor. Mas, querido, se você não tomarmos posição, o negócio ele vai ficar sério. Você vai entrar aqui e sair da mesma forma. Mas eu acredito que se você tomar posição, sabe o que vai acontecer? Deus vai enviar um anjo até você e vai te dizer assim: filho, levanta, come desse pão e beba dessa água, porque muito comprido será a caminhada. E vai te dizer mais, terra, hoje Deus está mudando o teu cativeiro. Mas para isso acontecer é necessário você descer na casa do Senhor. É necessário você reconhecer o teu erro. Irmãos, confesso que eu não fiquei nervoso na hora que eu comecei. Mas no decorrer da palavra, eu confesso a você que eu estou ficando cada vez mais nervoso. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Que outrora muitas pessoas falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Mas o diabo ele sempre esquece que quando Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, ele sempre levanta alguém para te acolher. E assim Deus fez na minha vida. Eu cheguei aqui neste lugar quebrado, com o coração destruído por palavras. Então somente o homem de Deus que disse: vem congrega conosco. Ele não me indagou em momento algum, sabe por quê? Porque ele é homem de Deus e ele viu sinceridade no meu coração. Deus mostrou da forma que estava o meu coração. Por isso eu falo para você, querido, se for de pedir perdão a alguém, peça de coração. Porque muito de nós vamos pedir perdão ao irmão,
mas não é de coração. Eu costumo dar um exemplo. Certa feita eu estava conversando com o evangelista Júnior. E dei um exemplo, falei, Júnior, sabe como... Imagina eu, você e Neymar jogando bola. Quem joga mais, Júnior? Aí o Júnior falou assim, Pedro, Neymar. Eu falei, é desse jeito. Quando a bola vibra no pé, eu com medo de perder para que a culpa não caia em mim. Geralmente eu vou tocar logo para Neymar, porque se ele perder não vai ser tanto assim. Ele não vai levar tanta culpa. Tanta gente no nosso meio está pedindo perdão, mas está levando testemunho, sabe por quê? Para dizer assim, eu pedi perdão, se ele quiser me perdoar, amém. Se ele não quiser me perdoar, problema é dele. O importante é que o irmão viu que eu pedi perdão. Mas não adianta fazer desta maneira, porque a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que a sua vida não anda. É por isso que nada acontece na tua vida. Por isso que a tua vida sentimental está parada. É por isso que a tua vida financeira está parada. Sabe por quê? Enquanto você não liberar o perdão, terra. Mas eu tenho a certeza que depois que isso acontecer na tua vida, Deus vai começar a trabalhar. Irmão, eu confesso que o amém já desceu na minha vida. E se eu abrir a boca aqui para falar mais alguma coisa, já vai ser procedência maligna, porque Deus já me deu amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu quero pedir desculpa à igreja. Se eu falei aquilo que você não queria ouvir, eu quero pedir perdão. Mas assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.